Eu separei os 10 melhores celulares para você comprar, aquelas promoções de janeiro que sempre acontecem na Magazine Luiza e em outras lojas. Se você gostar, tem links de cada um dos modelos, mas a principal dica que eu posso te dar é a de entrar em nossos grupos de oferta, onde diariamente fica uma equipe ali procurando preço bom na internet. Tem link tanto pro WhatsApp quanto pro Telegram aqui embaixo e bora falar de celular bom e barato. Para você entender a dinâmica, vamos começar com os mais baratos e ir subindo um pouco o preço, indo do melhor custo até os melhores benefícios. Assim, eu sei que esse vídeo vai agradar todo mundo. Para abrir essa lista, eu quero falar do Moto G34. Ele foca no preço baixo, custa ali perto dos R$750. E por que eu tô falando de preço logo de cara? Para você entender que ao escolher um telefone nessa faixa, você vai abrir mão de algumas coisas, como a qualidade de tela e o conjunto de câmeras. Isso não quer dizer que elas são ruins, elas provavelmente serão melhores do que do seu smartphone antigo, mas são piores do que de smartphones mais caros. O G34, por exemplo, traz um painel IPS, que é uma qualidade legal, mas com resolução HD+, com 6.5 polegadas e 120 Hz de taxa de atualização. Não é a melhor tela da categoria, mas se torna aceitável, com um processador que a marca resolveu colocar aqui, que é o Snapdragon 695. É um SoC antigo, mas que entrega desempenho suficiente para você usar multitarefas, rodar jogos um pouco mais pesados e também para não ficar travando o sistema operacional. Junto com esse conjunto mais barato, ele traz 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento, o que pode ser pouco para a atualidade, mas ele também tem opções com 8 de memória RAM mais 128 de armazenamento, que é o principal que a gente recomenda. Na bateria, ele tem o padrão do mercado, 5.000 mAh e capacidade de até 18 watts de potência no carregador que vem na caixa. E isso é bem importante. O smartphone tem boa duração de bateria e pode atingir até 2 dias, se você não for muito exigente. A câmera não é a melhor coisa que a Motorola entrega, mas o sensor principal traz 50 megapixels e uma boa abertura para entrada de luz. Ele vai servir para postar nas redes sociais e fazer as fotos do dia a dia, mas nada muito profissional. Ele também tem um segundo sensor com 2 megapixels para macro e uma frontal de 16 megapixels. Ele grava apenas em 1080p, mas filmagens não são o forte da Motorola, principalmente nesses aparelhos mais baratos. Esse smartphone é recomendado principalmente para quem quer um aparelho bonito, com desempenho de intermediário e pagando menos de R$800. Concorrendo com ele, temos o Samsung Galaxy M15, que só pode ser encontrado em lojas online, mas que traz um desempenho bom, uma tela superior à do outro modelo e, como a Samsung fala, a bateria absurda. Claro, ele é um pouco mais caro, mas as melhorias justificam o seu preço. Primeiro, temos um painel com a tecnologia Super AMOLED, que tem pretos mais pretos. Ele tem também 90 Hz de taxa de atualização, brilho de 800 nits, que é melhor que o anterior, e resolução superior 1080p nas mesmas 6.5 polegadas. Eu tenho que admitir que o design do Moto G34 é bem mais moderno, mas a Samsung compensa nas especificações da tela e nas câmeras, superando o telefone da Motorola. Na parte de processamento, no entanto, ele é um pouco mais fraco, graças ao Dimensity 6100 Plus. Ele tem também 4 GB de RAM e começa em 128 de armazenamento. Essa é a segunda vantagem desse cara. O mais básico já tem o dobro do armazenamento do Moto G. Falando em câmeras, ele traz 3 sensores, a principal de 50 megapixels, uma ultra-wide com 5, que é novidade, e uma macro com 2. A lente frontal tem 13 megapixels. Essas câmeras são bem superiores à dos concorrentes na mesma faixa de preço e a qualidade da lente frontal tá muito boa, tá? Batendo até de intermediários mais caros. A Samsung manda muito bem nesse quesito. O conjunto é otimizado pelo software da coreana, por isso ele é tão superior, mesmo com algumas características semelhantes ao Moto G34. Agora, o que mais me agrada nesse cara é a bateria de 6.000 mAh de capacidade. Como eu disse antes, o comum é 5.000 e esse telefone traz 1.000 mAh a mais, podendo ser carregado com até 25 watts de capacidade, apesar de a empresa enviar apenas um carregador de 15 watts. Por fim, o preço desse cara é realmente muito bom, R$ 960 em média. Ele é mais caro, mas como eu falei, tela AMOLED, bateria melhor e câmeras melhores fazem esse preço valer a pena. É um telefone para quem busca ficar conectado o tempo inteiro sem se preocupar em ficar sem energia no meio do dia. Seguindo para o terceiro smartphone da lista, vamos falar de um equipamento da Samsung que, na minha opinião, é o melhor intermediário de 2024. Sim, eu estou falando do Galaxy M35.
A tela Super AMOLED é mais moderna e bonita do que a do M15. A construção pode não ser tão animadora, mas ele também traz a super bateria de 6.000 mAh e compatibilidade com o carregador de 25 watts, mesmo trazendo um mais fraco na embalagem também. Muitas das coisas que eu falei do M15 se repetem por aqui, mas os destaques estão na parte de processamento e de câmera, assim como na bateria. O Exynos 380, que é o seu processador, equipou o Galaxy A54 no ano passado e também veio no A35 desse ano. O hardware dele também inclui 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento. Então ele é ideal para quem gosta de jogar, tirar fotos, usar multitarefa e quer não só um celular com desempenho com qualidade legal, mas também espaço para fazer tudo isso. No conjunto fotográfico, a Samsung colocou 50 megapixels na câmera principal, 8 na ultra-wide, 2 na macro e 13 megapixels na frontal. A gente tem que lembrar que apesar das especificações muito parecidas, as câmeras melhoram e como ele vem com o SoC do melhor intermediário da marca do ano passado, ele também vai fazer um processamento de qualidade melhor. As fotos trazem cores mais realistas e ele já passa a filmar em 4K tanto na traseira como na câmera de selfie. Então é um celular barato para criar conteúdo. A média de preço dele é R$ 1.350 e já começou a entrar bastante em promoção em alguns sites. Por isso, vale deixar uma dica de como ficar de olho no preço desse cara. Aliás, duas dicas, tá? A primeira é dar uma olhada lá no nosso grupo de ofertas para ver se, sei lá, brotou alguma promoção relâmpago dele. A gente faz uma curadoria diária por lá, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e tem link aqui embaixo. A segunda dica é utilizar o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão e aplicativo Android, onde você compara preço nas principais lojas, testa cupons automaticamente, mas principalmente consegue criar alertas para produtos específicos, para ficar de olho e receber uma mensagem a hora que ele ficar barato. Dá uma olhada também aqui embaixo para conseguir usar o comparador e agora deixa eu partir para o próximo modelo. Continuando com as dicas, eu vou ter que me repetir e falar de Samsung novamente, porque ao subir o padrão nós batemos no Galaxy A55. Normalmente podemos achar esse cara aí por volta de R$ 1.750. Eu já encontrei ele por R$ 1.690 e acho que se aparecer nessa Black Friday ou aí no final de ano por R$ 1.600, não tem como pensar, é o melhor modelo que você tem disponível. Ele traz uma tela muito bonita, tá? Apesar do contorno ser mais espesso. São 6.6 polegadas, com 120 Hz de taxa de atualização e HDR10 Plus, para você ver as séries que você gosta, numa qualidade superior, coisa que não tem nem no A35 nem no M35. Em construção, ele se destaca por trazer a lateral de alumínio, traseira em vidro e a proteção IP67, para você não se preocupar em deixar ele cair na piscina. O vidro também é um pouco melhor, o Gorilla Glass Victus Plus, que promete maior resistência a arranhões e quedas de até 1,70 m de altura. Na bateria, o smartphone volta para os 5.000 mAh de capacidade e o carregador permanece em 15 watts, mesmo com o A55 sendo compatível com uma recarga mais rápida de 25 watts. Os maiores destaques, no entanto, ainda estão para o processamento e para as câmeras, que é onde a Samsung sempre foca. O SoC que a empresa colocou por aqui é o Exynos 1480, uma evolução do que falamos lá no M35. Ele traz suporte para o Nightography da Samsung, melhorando fotos e vídeos durante a noite. O sensor principal de 50 megapixels tem uma camada a mais de lente, o que melhora o filtro da luz e gera imagens melhores do que outros modelos com a mesma resolução. Ele também tem uma estabilização ótica superior, o que me agrada bastante e coloca ele muito perto dos topos de linha quando a gente fala de qualidade de fotografia e vídeo. A resolução dos sensores ultra-wide e macro também é aumentada, que passam a ter respectivamente 12 e 5 megapixels, além de, claro, ter um upgrade também no sensor frontal, que passa a ter 32. As fotos têm maior qualidade e os vídeos também podem ser gravados em uma taxa de bits mais alta, para entregar mais cores e uma qualidade de topo de linha, com a possibilidade de usar também a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. De novo, esse celular aqui, ele é o mais barato para vlog, para criação de conteúdo que eu poderia recomendar. Claramente o destaque é a parte fotográfica, mas ele também manda muito bem no desempenho. De novo, por 1.800 eu ainda acho que ele é um pouco caro, mas entre 1.600 e 1.700 é um custo-benefício bem legal e fica quase imbatível. E para vocês não reclamarem que os Xiaomi ficaram de fora desse guia, o Redmi Note 13 Pro 5G é um smartphone intermediário com muito do que o Galaxy A55 traz, mas ele deixa outras coisas de lado. Para você entender, ele traz traseira de vidro, mas a lateral é de plástico e ele não tem IP67. Na tela, a lista de especificações é melhor e eu acho a tela dele também mais bonita. Ele tem um painel AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização,
Dolby Vision e até 1800 nits de brilho, que é maior do que o do concorrente. A resolução também é um pouco maior, com 1220 por 2712 pixels. O processamento é composto pelo Snapdragon 7S de segunda geração, além de 128 de armazenamento e 8 GB de memória RAM no mínimo. Assim como o A55, ele é muito bom para jogos e multitarefa, mas ele fica levemente atrás do smartphone da coreana. Ele roda qualquer jogo da Play Store sem problemas e eu uso como exemplo sempre o Genshin Impact, que é o jogo mais pesado que eu testei e vai tranquilo por aqui. Na parte de fotografia, ele tem um sensor principal com 200 megapixels, um dos seus grandes diferenciais, uma ultra-wide de 8 e uma macro de 2. A frontal tem 16. A foto com a lente principal consegue bater de frente com as da concorrente, mas o restante do conjunto fica bem para trás na parte de fotografia e principalmente nos vídeos. Se você não tem como foco gravar vídeos, pode ir tranquilamente no Redmi, mas se você quer gravar alguma coisa, certamente o Samsung vai levar melhor. Na bateria, o Redmi Note 13 Pro ganha, não pela sua capacidade, porque ele tem apenas 100 mAh a mais, com 5100, mas por conta do carregador rápido, com 67 watts e que já vem na caixa. Ele durou um dia inteiro sem problemas na minha mão e o recarregamento dessa bateria é bem mais rápido que o dos concorrentes. O duro mesmo é o preço que encontramos esse cara aqui com estoque no Brasil. São mais de R$ 1.700 no mercado cinza e quase 3.000 no preço nacional. Não acho que faz sentido, tá? Principalmente porque o Samsung vai ter nota fiscal, bonitinho e tudo mais. Ele deve cair de preço na Black Friday, mas se não cair, tem um celular que tem um custo-benefício bem melhor do que ele, e é o Poco X6 Pro. Esse é um modelo excelente para quem quer muito desempenho, câmeras boas, mas que não liga muito para a parte de construção. Sua tela é basicamente igual do Redmi Note 13 Pro. E isso é um ponto muito bom, porque eu gosto dela. Para quem gosta de consumir conteúdos e jogos, com certeza é um painel que vai agradar muito, porque tem bordas menores do que a Samsung. Na parte de processamento, ele também tem boa performance, graças ao Dimensity 8300 Ultra da MediaTek, que garante desempenho de topo de linha por um preço abaixo dos R$ 2.000. Aliado ao processador, temos também 256 de armazenamento e 8 ou 12 GB de memória RAM. Isso garante que o X6 Pro vai rodar todos os jogos no alto e também abrir aplicativos com muita agilidade. Ele está listado para receber a próxima atualização do HyperOS, que promete melhorar ainda mais o desempenho dos smartphones, então pode ficar ainda mais rápido nos próximos meses. Na câmera, no entanto, ele vai ficar um pouquinho para trás. Ele tem um sensor principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma macro com 2. A frontal segue a mesma linha dos últimos modelos, 16 megapixels. O sensor com maior resolução até que tem um desempenho bom para fotos, mas não vai tão bem assim nos vídeos. A qualidade das fotos é boa tanto de dia como de noite ou em ambientes ali em média luz, o que me agrada. Quando falamos dos demais sensores, dá para perceber que a onde há pouco fez alguns cortes, e daí a ultra-wide vai ter uma diferença muito grande, tá? Eu acho que a hora que você faz essa transição ela fica meio problemática, e a macro simplesmente não precisava estar aqui. Esse celular não grava em 4K na frontal, e o sensor escuro dificulta selfies com uma qualidade esperada para um telefone dessa categoria. Dá para notar que o foco dele é desempenho e não fotografia. Já na bateria, ele se aproxima muito do modelo anterior, com um carregamento rápido de 67 watts, mas com uma capacidade parecida. Por menos de R$ 2.000, esse telefone é muito interessante. Por outro lado, se você está realmente interessado em um smartphone topo de linha com processador, câmera e construção, eu tenho duas opções interessantes para você. A primeira é o Galaxy S23, que tem corpo de metal e vidro, IP68 e um corpo pequeno, graças à tela Dynamic AMOLED de 6.1 polegadas. A resolução é um pouco menor que no Poco X6 Pro, com 1080 por 2340 pixels, mas a qualidade dessa tela é melhor. Ele conta com taxa variável de 24 até 120 Hz, o que garante uma eficiência melhor, e brilho máximo de 1750 nits. Na parte de processamento, esse smartphone aqui, ele deve ser o mais interessante para a maioria, já que eu sei que boa parte de quem nos assiste gosta mais dos celulares com Qualcomm. Aqui temos um Snapdragon 8 de segunda geração, o melhor processador do ano passado, com 128 de armazenamento e 8 GB de RAM no modelo mais básico, tá? No modelo mais barato que geralmente a gente recomenda. Dá para encontrar a versão de 256 e 512 em algumas promoções, então também fiquem ligados, tá? E apesar da próxima linha S já estar chegando aí, sei lá, janeiro ou fevereiro do próximo ano, o S23 ainda é um smartphone excelente para quem quer desempenho, câmeras topo de linha e bastante fluidez. Ele roda todos os jogos com facilidade, está recebendo as versões mais recentes do Android One UI, além de ser ideal para quem gosta de telefone pequeno, então pequeno e potente é o resumo dele. As câmeras também se destacam, ela tem uma qualidade superior à de muitos concorrentes de mesma faixa de preço,
Pensa só, eram as melhores câmeras do ano passado. Então temos um sensor principal de 50 megapixels, um zoom de 3 vezes de 10 megapixels, que geralmente não está em outros equipamentos, e uma ultra-wide de 12, que fica muito bem equiparada. A frontal também traz 12 megapixels de resolução e grava em 4K, enquanto que a lente principal consegue fazer vídeos em até 8K. Na boa, ele é a melhor câmera pelo preço, com boas cores, estabilidade e possibilidade que alguns outros modelos Android não fazem, como é o caso do modo diretor, para usar duas câmeras de uma vez e ainda trocar entre a lente traseira e a frontal durante a gravação, sem precisar parar e começar de novo. O modo noturno também é muito bom e isso melhora a qualidade das imagens em situações de média e baixa luz. Atualmente ele aparece entre 2.700 e 2.800 nas principais lojas e já apareceu em alguns momentos por 2.600 e até 2.300 e pouco. É um preço muito bom, mas que tem um ponto negativo e que pode determinar a sua escolha, que é a bateria de 3.900 mAh. Ela, se você usa um pouco mais, não vai chegar no final do dia, e daí você vai ser obrigado a fazer uma recarga. Eu conheço muita gente que saiu de um telefone antigo com uma bateria ruim e quando passou para o S23 ou o S22, falou, nossa, você falou que a bateria era ruim, mas é melhor do que do meu celular anterior, porque ele é novo. E daí ele ainda não perdeu a qualidade da bateria. Mas em 2 anos é bem provável que você vai ter que recarregar muitas vezes. Ainda assim, esse é um dos melhores telefones abaixo dos R$3.000, com ótimo custo-benefício. Dá para usar modo DeX, dá para recarregar sem fio, ele tem tudo o que você espera de um topo de linha, só que barato. A segunda dica é até fazer um upgrade para o Galaxy S24. Esse é o topo de linha mais atual da empresa e que está aparecendo com algumas promoções muito boas. Se eu falei que já apareceu outro equipamento por R$2.600, R$2.300, o S24 já apareceu por 3, às vezes até um pouquinho menos. De diferença, ele traz uma tela um pouco melhor, com taxa variável de 1 a até 120 Hz, o que melhora o gasto energético. Tem também 6.2 polegadas, um aumento de 0.1 polegadas, uma resolução exatamente igual. Ele reduziu um pouco as bordas e conseguiu aumentar o tamanho de tela, o que é bom para quem gosta de mais espaço para consumir conteúdo, porém não quer abrir mão de um telefone pequeno. Na bateria também tivemos avanços, agora ele tem 4.000 mAh de capacidade e a duração é praticamente a mesma do S23, incluindo no tempo de tomada com o carregador de 25 watts. Eles são telefones muito parecidos, exceto pela construção dele, que tem bordas mais espessas, e também pelo processamento, que nesse ano veio com o SoC da própria Samsung, o Exynos 2400, com 10 núcleos de processamento. Ele ainda chega com versões de 8 GB de RAM, mas também inclui uma opção com 12, para melhorar o desempenho com inteligência artificial, que é um dos grandes diferenciais, mas que está presente também na linha S23. Esse SoC ele é muito capaz quando comparado com o Snapdragon de terceira geração, que está no S24 Ultra, mas na boa, quando a gente fala de processamento de imagem, a gente acha que ele está exagerando na parte de IA, coisa que não acontece no modelo Ultra. Com relação ao desempenho, ele roda tudo que eu coloquei para ele rodar, e a Samsung conseguiu melhorar muito a parte de resfriamento nesse último ano, então até jogos rodando a 120 Hz ele leva tranquilamente. Outro destaque é o conjunto de câmeras, os mesmos sensores, tá? 50 principal, 10 de 3 vezes de zoom, mais 12 megapixels da ultra-wide. Essa parte técnica é basicamente igual ao do S23 e, como eu falei, o software ele passa a utilizar muito mais o lado de IA. Quando a gente fala de paisagem, eu acho que funciona super bem, mas quando a gente tira foto mais perto de algumas coisas, ele acaba criando um pouco de informação. Muitas pessoas podem gostar, eu particularmente fiquei um pouco incomodado. Se você liga muito para a câmera, vale a pena dar uma olhada no review completo desse equipamento que tem aqui no canal para entender melhor o que ele pode trazer para você. E para quem está esperando um iPhone nesse guia, calma! Eu já vou falar rapidinho deles, tá? Eu quero começar falando do iPhone 14, ele tá ali na casa dos R$4.100 com 128 GB. Ele bate de frente com o S24, trazendo uma bateria de maior duração e com mais poder de processamento, mesmo sendo um celular de 2022, tá? Esse celular, o iPhone 14, ele tem o mesmo SoC do iPhone 13 Pro e os mesmos 6 GB de memória RAM, com bastante capacidade para rodar algumas funções do iOS, mas não vai receber futuras atualizações de inteligência artificial. Ele ainda roda tudo sem dificuldade, é um celular bem ágil e ainda tem o conector Lightning, ainda não é USB-C.
Fica faltando nele, no entanto, a tela de 120 Hz. Para ajudar, ele tem um entalhe com os sensores do Face ID, que roubam um espaço considerável de tela, mas facilita você desbloquear. Fora isso, esse telefone tá bem interessante quando a gente pensa em toda a linha de iPhone, tá? Porque eu não acho que todos têm custo-benefício, afinal, o Galaxy S24 consegue entregar mais em várias frentes com R$1.000 a menos. Mas dentre toda a linha, eu acho que o 13 pode estar barato, mas o 14 consegue ser um bem interessante. Só que se você puder investir um pouco mais, o iPhone 15 ele tá bem interessante nesse final de ano. Ele tá custando R$350 mais caro do que o iPhone 14 e tem alguns diferenciais. Ele continua com a taxa de atualização da tela de 60 Hz. A tela, aliás, é basicamente a mesma, tá? O brilho apenas que sobe de 1.200 para 2.000 nits. A resolução fica um pouquinho maior porque ele passa a ter a ilha dinâmica, que chegou do iPhone 14 Pro do modelo 15. Apesar disso, a traseira de ambos é bem semelhante, com alumínio na lateral e vidro na traseira. A diferença é que o iPhone 15 ele é fosco e com uma curva bem leve no encontro do metal com o vidro, deixando a pegada mais confortável. Além da ilha dinâmica, o iPhone 15 passou a ter o A16 Bionic, que é um processador bastante potente. O interessante para mim é que esse modelo traz a atualização para o USB-C, que vale muito, tá? Eu particularmente só uso USB-C, então assim, mudou minha vida fazer isso. E também nós temos uma alteração na qualidade da resolução da lente principal, o que muda bastante como usamos o celular. Então, o sensor principal do iPhone 15 chega em 48 megapixels. Por padrão, ele faz fotos de 24 ou 12, dependendo de como está a iluminação. Mas isso possibilita também fazer fotos com 2 vezes de zoom, em qualidade semelhante a uma lente dedicada, graças a essa resolução maior. Então, é um salto grande de funcionalidade na câmera principal, que é a que a gente justamente mais usa. Os sensores ultra-wide e a frontal, no entanto, são muito parecidas. O autofoco foi a grande atualização que a gente teve na câmera frontal, mas apareceu no iPhone 14. Eu acho que assim, ter o Dynamic Island, ter o USB-C e ter uma câmera de 48 megapixels fazem esses R$350 de diferença na hora que a gente pesquisou valerem muito a pena e fazer com que pular para o iPhone 15 seja bem interessante. Mas, de novo, depende muito da diferença entre o preço desses dois. A experiência geral não muda tanto de um iPhone para o outro, tipo do 13 para o 15 não muda, quanto mais do 14 para o 15. Mas o fato de você ter essas coisas menores pode ajudar. Então, se tiverem 300, 400 reais de diferença, pega o 15. Se você vê tipo 800, R$1.000 de diferença entre o 14 e o 15, vai com o 14 para conseguir economizar. E com isso nós passamos pelos principais smartphones que eu acho que você tem que ficar de olho nesse final e começo de ano, começo de 2025, tá? São celulares muito interessantes, então mesmo os modelos mais baratos já estão funcionando bem, já estão com 4, 6 GB de RAM, com muito armazenamento, e os modelos intermediários são cada vez mais interessantes. Como eu falei, já é possível você criar conteúdo com um celular intermediário com boa qualidade. Então, se você gostou de cada um desses modelos, lembra dos links da descrição. Se eu deixei passar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!